Fala, galera! Antes de mergulhar nessa história que vai mexer com a cabeça de vocês, quero pedir um favorzão. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo exclusivo, deixa aquele like que faz toda a diferença e comenta o que você acha dessa situação toda. Será que um pai tem o direito de impor condições quando o filho passa por uma separação? Até onde vai a influência de Leonardo na vida de Zé Felipe? Quero saber a opinião de vocês. E agora, vamos desvendar esse mistério que está intrigando o Brasil inteiro. O telefone tocou às 3 da manhã. Zé Felipe, ainda atordoado pelo turbilhão de emoções dos últimos dias, tateou no escuro até encontrar o aparelho. Na tela, o nome que ele menos esperava ver naquele momento. Pai. Leonardo nunca ligava tão tarde. Algo estava errado. Ou talvez, pensou Zé, com um aperto no peito, seu pai finalmente estivesse pronto para falar sobre o assunto que vinha evitando desde o anúncio da separação. Alô, pai! Atendeu, a voz ainda rouca de sono. Do outro lado da linha, o silêncio. Depois, um suspiro pesado, carregado de emoção contida. Leonardo, o homem que sempre teve uma palavra para tudo, que enfrentou os altos e baixos da vida com um sorriso no rosto e uma piada na ponta da língua. Parecia sem palavras. Filho, disse finalmente, a voz embargada. Precisamos conversar. Não pelo telefone. Pessoalmente. Amanhã cedo na fazenda. Só nós dois. Antes que Zé Felipe pudesse responder, a ligação foi encerrada, deixando-o com mais perguntas do que respostas. O que seu pai queria? Por que agora, depois de dias de silêncio? O que havia mudado? Desde o anúncio da separação, Leonardo tinha se mantido estranhamente distante. Enquanto o mundo especulava, enquanto as redes sociais fervilhavam com teorias e rumores, enquanto a imprensa tentava desesperadamente arrancar uma declaração, qualquer reação, o patriarca da família havia se refugiado no silêncio. Suas únicas aparições públicas foram para promover campanhas publicitárias, como se nada tivesse acontecido, como se a vida do filho não estivesse sendo virada do avesso. Essa atitude havia magoado Zé Felipe mais do que ele admitia, indo com um momento em que precisava do apoio do pai, do conselho de quem já havia passado por tantas tempestades na vida. Leonardo parecia ter se fechado em uma bolha impenetrável. Alguns diziam que era a forma dele de lidar com a situação, de respeitar a privacidade do filho. Outros especulavam que havia um descontentamento silencioso, uma desaprovação não verbalizada. A verdade, como Zé Felipe descobriria na manhã seguinte, era muito mais complexa. O sol mal havia nascido quando ele chegou à fazenda. O lugar que sempre foi sinônimo de alegria, de reuniões familiares, de música ao redor da fogueira, parecia estranhamente sombrio naquela manhã. Ou talvez fosse apenas o estado de espírito de Zé Felipe, carregando o peso de um casamento desfeito, de 3 filhos pequenos que agora teriam que se adaptar a uma nova realidade, de milhões de olhos observando cada passo, cada gesto, cada palavra. Leonardo o esperava na varanda, sentado em sua cadeira favorita, aquela de onde costumava observar o pôr do sol enquanto dedilhava o violão. Mas não havia música naquela manhã. Apenas o silêncio pesado entre pai e filho. Senta aí, disse Leonardo, indicando a cadeira ao lado. Não havia o abraço caloroso de sempre, o tapinha nas costas, a piada para quebrar o gelo. Havia uma seriedade no olhar do pai que Zé Felipe raramente tinha visto. Pai, Deixa eu falar primeiro, interrompeu Leonardo, erguendo a mão. Eu pensei muito antes de ter essa conversa. Não é fácil para mim. Nunca foi fácil ser pai, sabe? A gente erra, a gente acerta, a gente tenta fazer o melhor, mas nunca tem certeza se está no caminho certo. Zé Felipe assentiu, sentindo um nó na garganta. Era exatamente assim que ele se sentia em relação aos próprios filhos, especialmente agora, com a separação. Quando você e a Virgínia anunciaram a separação, eu fiquei perdido, continuou. Leonardo olhando para o horizonte, como se as palavras fossem difíceis demais para serem ditas olhando nos olhos do filho. Não sabia o que dizer, como agir. Parte de mim queria te ligar na hora, perguntar o que aconteceu, oferecer ajuda. Outra parte achava que você precisava de espaço,
que era um assunto entre você e ela. Eu precisava de você, pai, disse. Zé Felipe, a voz baixa, quase um sussurro. Precisava do seu conselho, do seu apoio. Leonardo fechou os olhos por um momento, como se as palavras do filho tivessem atingido um ponto sensível. Eu sei, e me desculpa por não ter estado lá, mas eu tinha meus motivos. Foi então que Leonardo finalmente olhou diretamente para o filho, os olhos marejados, a expressão séria, determinada. Zé, eu preciso te contar uma coisa, algo que aconteceu há muito tempo, algo que pouquíssimas pessoas sabem, algo que talvez explique por que eu reagi assim. O coração de Zé Felipe acelerou. O que poderia ser tão sério, tão secreto, que seu pai, sempre tão aberto, tão transparente, havia guardado por tanto tempo? Antes de você nascer, antes mesmo de eu conhecer sua mãe, eu passei por uma separação que quase me destruiu. Zé Felipe franziu o senho, confuso. Conhecia a história do pai, ou pelo menos achava que conhecia. Leonardo havia sido casado com a mãe de seus irmãos mais velhos, depois se separou, conheceu Poliana, se casou novamente, teve Zé Felipe. Era uma história conhecida, pública até. Não estou falando do meu primeiro casamento, explicou Leonardo, como se lesse os pensamentos do filho. Estou falando de um relacionamento que tive entre os dois casamentos, algo que nunca veio a público, que nunca foi comentado em entrevistas, que ficou enterrado no passado. Leonardo respirou fundo, como se reunisse coragem para continuar. O nome dela era Mariana. Nos conhecemos em uma turnê no Nordeste. Ela trabalhava na produção do show. Foi intenso. O tipo de amor que te pega de surpresa, que te vira do avesso. Ficamos juntos por quase 2 anos, morando juntos, fazendo planos. Eu achava que tinha encontrado a pessoa certa depois do fim do meu primeiro casamento. Zé Felipe ouvia atentamente, tentando processar essa nova informação, essa peça do quebra-cabeça que era a vida do pai e que ele nunca tinha visto antes. O que aconteceu? Perguntou quando o silêncio se estendeu por tempo demais. Leonardo suspirou, passando a mão pelo rosto, como se tentasse apagar uma memória dolorosa. Acabou. Da pior maneira possível, com mágoa, com ressentimento, com palavras que não podem ser retiradas. Eu estava no auge da carreira, viajando o Brasil inteiro, sempre cercado de gente, de tentações. Ela ficava em casa, esperando, se sentindo cada vez mais sozinha, mais deixada de lado. Começamos a brigar, a nos afastar. E então, Leonardo fez uma pausa, engolindo em seco. Eu errei, Zé. Errei feio. Uma noite, depois de um show, bebi demais, me deixei levar. Traí a confiança dela, traí nosso amor. E o pior, fui descoberto da pior maneira. Fotos na imprensa, manchetes sensacionalistas. O circo todo armado. Zé Felipe sentiu um aperto no peito. Nunca tinha visto o pai tão vulnerável, tão aberto sobre seus erros, suas fraquezas. Mariana ficou arrasada, claro. Terminou comigo na hora, com toda a razão. Mas o que veio depois foi o inferno, Zé. Ela estava magoada, ferida, humilhada. Publicamente, começou a dar entrevistas, a expor detalhes da nossa intimidade, a me pintar como o pior dos homens. E eu não podia culpá-la. Eu tinha errado. Mas aquilo quase acabou com a minha carreira, com a minha sanidade. Leonardo se levantou inquieto, andando de um lado para o outro na varanda, como se a memória fosse física demais para ficar sentado. Meu empresário na época conseguiu abafar o caso, comprar o silêncio de alguns jornalistas, enterrar a história antes que se espalhasse demais. Mas o estrago já estava feito. Eu entrei em uma espiral de autodestruição. Bebida, festas, mais erros, mais escândalos. Quase joguei tudo fora, tudo que tinha conquistado com tanto esforço. Zé Felipe observava o pai, tentando conciliar essa história com a imagem que sempre teve dele. O homem forte, confiante, bem-sucedido, que parecia ter o mundo aos seus pés. Como você saiu dessa, pai? Leonardo parou de andar, olhando para o filho com um misto de tristeza e gratidão.
Sua mãe, respondeu simplesmente. Poliana entrou na minha vida quando eu estava no fundo do poço. Ela viu além da bagunça, além dos erros, além da fama. Viu o homem por trás do artista e, não sei por que milagre, decidiu que eu valia a pena, que merecia uma segunda chance. Leonardo voltou a se sentar, agora mais próximo do filho. A voz mais baixa, mais íntima. Foi a melhor coisa que me aconteceu, Zé. Sua mãe me salvou de mim mesmo. Me ajudou a reconstruir não só minha carreira, mas minha vida, minha dignidade. E então veio você, nosso filho, nossa maior alegria. E eu jurei que faria tudo diferente, que seria um pai presente, um marido fiel, um homem melhor. Zé Felipe. Senti as lágrimas se formando nos olhos, entendendo finalmente por que o pai havia reagido daquela forma à sua separação. Quando você e Virgínia anunciaram o fim do casamento, tudo voltou. Todos aqueles sentimentos, aqueles medos. Eu fiquei paralisado, Zé, morrendo de medo que você passasse pelo mesmo inferno que eu passei, que a separação virasse um circo, que vocês se machucassem publicamente, que dissessem coisas que não podem ser retiradas. Leonardo segurou as mãos do filho entre as suas, o olhar intenso, quase suplicante. E foi aí que eu decidi. Decidi que precisava te falar, te alertar. Não para interferir na sua decisão. Se você e Virgínia decidiram se separar, deve haver bons motivos, e eu respeito isso. Mas para te pedir uma coisa, Zé. Uma única condição. Zé Felipe prendeu a respiração, finalmente entendendo o propósito daquela conversa, daquele encontro ao amanhecer. Qual, pai? Leonardo apertou as mãos do filho com mais força, a voz embargada pela emoção. Nunca, jamais, sob nenhuma circunstância, fale mal da Virgínia publicamente. Não importa o que aconteça, não importa o que ela diga ou faça, não importa quanta raiva ou mágoa você possa sentir em algum momento. Mantenha o respeito, a dignidade, o carinho, não só pelo bem de vocês dois, mas principalmente pelo bem dos meus netos, das crianças que não pediram para estar no meio disso tudo. Zé Felipe sentiu o peso daquelas palavras, a importância daquele pedido. Não era apenas um conselho de pai para filho, era o pedido desesperado de um homem que havia aprendido da maneira mais dura o preço de uma separação pública mal conduzida. Eu. Prometo, pai, respondeu, a voz firme apesar das lágrimas. Eu já tinha decidido isso, sabe? Virgínia e eu conversamos muito antes de anunciar. Decidimos que não importa o que aconteça, vamos manter o respeito, a amizade, o foco no bem-estar das crianças. Leonardo assentiu, um sorriso triste nos lábios. Eu sei, filho. Eu vi o comunicado de vocês. Vi como estão lidando com tudo. Isso. Estou orgulhoso. Muito orgulhoso. Vocês estão sendo adultos, responsáveis, maduros, algo que eu não consegui ser quando estava na sua idade, na sua situação. O sol já estava alto no céu quando pai e filho finalmente se abraçaram. Um abraço longo, apertado, carregado de emoção, de compreensão mútua, de um novo nível de conexão que só é possível quando as máscaras caem, quando as vulnerabilidades são expostas, quando as histórias são compartilhadas. Mas a história não termina aqui, porque a condição imposta por Leonardo, aparentemente simples, seria testada de maneiras que nenhum dos dois poderia prever naquela manhã na fazenda. Nas semanas que se seguiram à separação, Virgínia e Zé Felipe mantiveram a promessa de civilidade, de respeito mútuo. Apareceram juntos no aniversário da filha mais velha, Maria Alice, sorriram para as fotos, mostraram ao mundo que era possível encerrar um casamento sem destruir uma família. As redes sociais aplaudiram a maturidade, a imprensa elogiou a postura, os fãs suspiraram aliviados. Mas então, como um raio em céu azul, veio a primeira tempestade. Uma entrevista de Virgínia para uma revista de grande circulação. Uma pergunta, aparentemente inocente, sobre os motivos da separação. Uma resposta que, tirada de contexto, editada para gerar polêmica, soou como uma crítica velada a Zé Felipe. Algo sobre diferenças irreconciliáveis,
sobre expectativas não atendidas, sobre crescer em direções diferentes. A internet explodiu. Os sites de fofoca repercutiram, os comentários nas redes sociais se dividiram. De repente havia Team Virgínia e Team Zé Felipe. De repente, o que era uma separação amigável começava a ganhar contornos de disputa, de lados opostos, de versões conflitantes. Zé Felipe foi bombardeado por mensagens, por ligações, por repórteres querendo uma resposta, uma reação, um contraponto. Seus amigos o incentivavam a se defender, a contar sua versão. Seu empresário sugeria uma entrevista exclusiva, uma oportunidade de esclarecer os fatos. Até mesmo alguns familiares achavam que ele deveria se pronunciar, que não podia deixar aquela narrativa se estabelecer sem contestação. Mas nas horas mais escuras daquela noite, sozinho em seu quarto, olhando para as fotos dos filhos, Zé Felipe lembrou-se da promessa feita ao pai, da condição imposta por Leonardo, da história dolorosa que havia sido compartilhada, das lições aprendidas a duras penas, do pedido que vinha não de um lugar de controle, mas de um lugar de amor, de proteção, de sabedoria adquirida através da dor. Com os dedos tremendo, ele digitou uma mensagem para o pai. Estou sendo testado. A tentação de responder, de me defender é grande, mas lembro da nossa conversa, da sua história, da minha promessa. O que você faria no meu lugar? A resposta de Leonardo veio quase instantaneamente, como se ele estivesse esperando por aquele momento, como se soubesse que chegaria. Respire fundo, lembre-se de quem você é, do que realmente importa. As palavras têm poder, filho. Uma vez ditas, não podem ser retiradas, e o silêncio às vezes diz mais do que 1000 palavras. Zé Felipe releu a mensagem várias vezes, deixando que a sabedoria daquelas palavras penetrasse em seu coração, acalmasse sua mente, guiasse suas ações. E então, contra todos os conselhos, contra todas as expectativas, contra todos os impulsos, ele escolheu o silêncio. Não houve resposta pública, não houve entrevista de esclarecimento, não houve posts indiretos nas redes sociais. Apenas um comunicado breve, respeitoso, reafirmando o compromisso com o bem-estar dos filhos e pedindo privacidade nesse momento delicado. A reação foi mista. Alguns aplaudiram a maturidade, a classe e a dignidade. Outros interpretaram o silêncio como admissão de culpa, como confirmação das acusações veladas de Virgínia. A polêmica continuou por alguns dias, alimentada pela falta de novos elementos, de novas declarações, de novos dramas. E então, gradualmente, como tudo na era digital, o assunto começou a perder força. Outras notícias surgiram, outras polêmicas. Eclodiram, outros dramas de celebridades capturaram a atenção do público, sempre ávido por novidades, por escândalos, por histórias de ascensão e queda, mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. 3 meses após a separação, Virgínia começou a ser vista com um novo companheiro, um empresário bem-sucedido, discreto, fora do mundo artístico. No início eram apenas rumores, fotos desfocadas, tiradas à distância, especulações em sites de fofoca. Depois vieram as confirmações veladas, as aparições públicas cada vez mais frequentes, as demonstrações de afeto cada vez menos disfarçadas. Para Zé Felipe, a notícia foi um soco no estômago. Não porque ainda amasse Virgínia romanticamente. O amor havia se transformado em algo diferente, em um carinho fraternal, em um respeito mútuo baseado principalmente na coparentalidade. Mas porque significava uma mudança concreta, definitiva, irreversível. Significava outra pessoa na vida dos seus filhos, outra figura masculina em um espaço que antes era exclusivamente seu. A dor era real, profunda, visceral. E mais uma vez, a tentação de reagir publicamente, de expressar mágoa, de questionar a velocidade com que Virgínia havia seguido em frente, era quase irresistível. Desta vez foi Zé Felipe quem procurou o pai. Não por mensagem, não por telefone, mas pessoalmente, aparecendo na fazenda sem aviso prévio, no meio da noite, os olhos vermelhos de quem chorou durante todo o caminho. Leonardo o recebeu sem perguntas, sem julgamentos.
Apenas abriu os braços, oferecendo o conforto que só um pai pode dar, o abraço que diz: estou aqui, vai passar, você não está sozinho. Sentados na varanda, sob o céu estrelado com uma garrafa de água entre eles, Leonardo havia insistido em água, não em álcool, sabendo por experiência própria que decisões tomadas sob efeito da bebida raramente são as melhores. Pai e filho conversaram. Sobre dor, sobre perda, sobre ciúmes, sobre medo, sobre o que significa ver alguém que você amou seguir em frente, construir uma nova vida, encontrar um novo amor. Eu sei o que você está sentindo, filho, disse Leonardo, a voz baixa, quase um sussurro na noite silenciosa. Sei a vontade que dá de reagir, de mostrar que também está seguindo em frente, de provar para o mundo, e talvez para si mesmo, que não se importa, que está bem, que superou. Zé Felipe assentiu, reconhecendo a verdade naquelas palavras, a precisão com que o pai descrevia seus sentimentos mais íntimos. Mas sabe o que eu aprendi? Continuou Leonardo. Que as melhores decisões raramente são tomadas no calor do momento, no auge da emoção. Que as palavras ditas em momentos de dor podem causar feridas que nunca cicatrizam completamente. E que, no final das contas, a única pessoa que realmente importa nessa história toda não é você, não é a Virgínia, não é esse novo cara. São seus filhos. Leonardo segurou o rosto do filho entre as mãos, forçando-o a olhar diretamente em seus olhos, a ver a verdade, a sabedoria, o amor que havia ali. Porque, pense neles, Zé, em como eles vão se sentir vendo o pai e a mãe em guerra pública, em como eles vão interpretar cada palavra dura, cada acusação velada, cada indireta nas redes sociais, em como isso vai moldar a visão que eles têm de relacionamentos, de amor, de respeito. As palavras atingiram Zé Felipe como um raio, iluminando sua mente, clareando seus pensamentos, mostrando o caminho a seguir. Não era sobre ele, não era sobre seu orgulho ferido, seu coração partido, sua masculinidade questionada. Era sobre Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Sobre o exemplo que ele queria dar, sobre o pai que ele queria ser, sobre o legado que queria deixar. O que eu faço, pai? Perguntou a voz embargada pela emoção, pelos sentimentos conflitantes, pela luta interna entre o impulso e a razão. Leonardo sorriu, um sorriso triste, compreensivo, cheio de amor. Você já sabe a resposta, filho. É a mesma condição que te pedi naquela manhã. Nunca, jamais, sob nenhuma circunstância, fale mal da Virgínia publicamente. Mantenha o respeito, a dignidade, o foco no bem-estar dos seus filhos. Não importa o quanto doa, o quanto custe, o quanto você queira gritar para o mundo. Zé Felipe respirou fundo, sentindo o peso daquela condição, daquela promessa, daquele compromisso. Não era fácil. Talvez fosse a coisa mais difícil que já tinha feito na vida, mas era o certo, era o necessário, era o que seus filhos mereciam. Eu prometo, pai, disse finalmente, a voz firme apesar das lágrimas. Por eles, pelos meus filhos. Leonardo abraçou o filho mais uma vez, o coração transbordando de orgulho, de admiração, de amor. Naquele momento, sob as estrelas, na quietude da noite, pai e filho selaram um pacto que ia além de palavras, além de promessas, além de condições. Um pacto de honra, de dignidade, de amor verdadeiro. Nos dias que se seguiram, a internet esperou ansiosamente pela reação de Zé Felipe. Pelos posts indiretos, pelas músicas de indiretas, pelas entrevistas revelando detalhes sórdidos. Pela guerra pública que sempre acompanha separações. De celebridades, especialmente quando um dos lados segue em frente primeiro, mas a reação nunca veio. Em vez disso, o que o público viu foi Zé Felipe focado em sua carreira, lançando novas músicas. Nenhuma sobre traição, abandono ou corações partidos, passando tempo de qualidade com os filhos, mantendo uma relação cordial e respeitosa com Virgínia em eventos familiares. E quando finalmente questionado diretamente sobre o novo relacionamento da ex-esposa em uma entrevista que não pôde evitar, sua resposta surpreendeu a todos. Desejo toda a felicidade do mundo para Virgínia. Ela é uma mulher incrível, uma mãe extraordinária
e merece ser feliz. Nossa história de amor pode ter chegado ao fim, mas nossa história como família, como pais dos nossos 3 filhos maravilhosos, continua. E é nisso que estou focado, em ser o melhor pai que posso ser, em manter uma relação saudável e respeitosa com a mãe dos meus filhos, em garantir que eles cresçam cercados de amor, de compreensão, de exemplo. A internet explodiu novamente, mas desta vez com elogios, com admiração, com respeito. A maturidade de Zé Felipe, sua classe, sua dignidade foram exaltadas. Artigos foram escritos sobre como ele estava redefinindo o conceito de separação amigável, de coparentalidade saudável, de masculinidade madura. E em uma fazenda no interior de Goiás, um pai orgulhoso assistia a tudo com lágrimas nos olhos, o coração cheio de gratidão por ver o filho não apenas seguindo seu conselho, sua condição, mas elevando-o a um novo patamar, transformando-o em um exemplo para milhões de pessoas. A única condição que Leonardo impôs a Zé Felipe após a separação, nunca falar mal de Virgínia publicamente, havia se transformado em muito mais do que um simples pedido paterno. Havia se tornado um legado, uma lição de vida, um exemplo de como o amor verdadeiro, o amor maduro, o amor paterno, transcende o ego, a dor, o orgulho ferido. E talvez, pensou Leonardo enquanto observava o pôr do sol naquela tarde, essa fosse a maior lição que poderia deixar para o filho, que a verdadeira força não está em reagir, em atacar, em se defender a todo custo. Está em escolher o silêncio quando necessário, em priorizar o bem maior, em ser guiado não pelo impulso do momento, mas pelo amor duradouro, incondicional, que um pai sente pelos filhos. Uma lição que Zé Felipe havia não apenas aprendido, mas abraçado e incorporado, transformado em parte essencial de quem ele era como homem, como pai, como ser humano. E isso, mais do que qualquer sucesso profissional, mais do que qualquer conquista material, mais do que qualquer aplauso público, era o verdadeiro legado que Leonardo deixaria neste mundo. A prova de que, apesar de todos os erros, de todas as falhas, de todas as quedas, ele havia feito algo certo, algo importante, algo que transcenderia sua própria existência e continuaria vivo através do filho, dos netos, das gerações futuras. A condição imposta havia se transformado em dádiva, em bênção, em amor na sua forma mais pura, mais elevada, mais verdadeira e, isso no final das contas era tudo o que importava. Então, o que vocês acham? A condição imposta por Leonardo a Zé Felipe foi justa? Foi um pedido de pai preocupado ou uma interferência excessiva? Vocês concordam que, em uma separação, especialmente quando há filhos envolvidos, o silêncio às vezes vale mais do que 1000 palavras? Deixa nos comentários a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. Até a próxima!